trazer para vocês a questão da... De Paula, só um segundinho. De Paula? Sim. Tá me vendo? Só um segundinho. Eu acho que não tinha virado a tela ainda e aí acabou cortando um pedaço. Eu vou fechar meu microfone agora, aí você começa, tá bom? Tá bom. Então, fechar. Tá, 2, 3 e... Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma temporada de informação. Nós temos aqui o preparo para fazer, na verdade, um pouquinho de estudo de caso na questão telemetria, né? Como utilizar alguns equipamentos em IoT, como quais equipamentos com comunicação, por que utilizar equipamentos com comunicação, e isso eu espero trazer aqui alguns estudos de caso que fiquem interessantes e que facilite aí a ideia e projetos para muitas pessoas, tá bom? Muitas pessoas perguntam, muitas empresas, inclusive, mas muitos profissionais perguntam no dia a dia a respeito da questão do IoT. Por que utilizar, por que não utilizar? Nós temos toda uma gama de recursos aí hoje desenvolvido. Por que IoT? Né? Só para clarear aí para todo mundo, né? IoT tem várias vertentes, né? A indústria das coisas tem várias vertentes. A IoT tem tudo a ver com indústria, com tudo relacionado à indústria. E quando a gente fala de IoT, a gente direciona para outros aspectos e não tão ligado à pessoa, né? O IoT convencional, ele é mais ligado ao lado pessoal. Agora, o IoT, ele está mais ligado à indústria. Nesse caso, também a questão da comunicação muda. Por quê? A comunicação do IoT, ele tem outras plataformas, tem outros protocolos, e a gente acaba trabalhando diretamente nesse aspecto. Tem uma outra coisa que vocês vão encontrar na comunicação e tal, chamada Edge. A gente ouve muito essa palavra Edge, computação Edge. O que seria esses equipamentos Edge? Na verdade, isso significa que é um equipamento que estaria na ponta, ou seja, na divisão entre o exterior de uma fábrica, né, a externar um dado ou digitalizar um dado na nuvem, né, e o processamento interno da fábrica. Então, Edge é esse limiar entre a comunicação da fábrica com cloud. Eu posso ter um equipamento para fazer o meu pré-processamento do dado e aí depois eu transmito à nuvem. Por que eu usaria a computação Edge? Por que eu usaria esse processo Edge? Porque eu preciso minimizar os custos que tem por trás do envio constante de dados para a cloud, para a nuvem. Por quê? Cada dado tem preço. A incidência, repetibilidade de dados tem preço. Quantidade de dados armazenado tem preço. Então, você tem que cuidar com essas informações para você poder ter aí um custo-benefício efetivo para a sua digitalização, o seu processo de digitalização da forma que você está fazendo, ok? Então, meu nome está aí, meu e-mail está aí. Precisando mais detalhes, alguém tiver algum projeto mais específico, pode chamar, a gente vai ajudando aí no desenvolvimento, tá bom? Na parte geral, uma das coisas mais importantes quando a gente fala de digitalização, quando a gente fala de automação, quando a gente fala de monitoramento ou telemetria, é saber o porquê eu utilizo cada tipo de alimentação, de cada fonte de alimentação. Por que eu passo para o lado industrial? Por que eu preciso do lado industrial? Então, a gente tem aqui a informação mais detalhada, né, a respeito dos tipos de fontes que existem no mercado. Existem várias linhas de fontes no mercado. Tem umas linhas de fonte, que é a primeira linha, que alguns competidores fornecem essas fontes como fontes de potência. São materiais que normalmente não têm certificações específicas, a não ser um CL ou o L, né, que é uma certificação básica, e é um equipamento que, na maioria dos casos, passou de 25 graus, ele altera a sua quantidade de corrente fornecida. Então, essas são as famosas fontes vendidas por potência.
Nós não trabalhamos com fontes vendidas por potência, nós temos fontes aqui que estão com as especificações para pelo menos 40 graus Celsius, ok? Acima de 40 graus Celsius, você trabalha aí essa faixa de variação de corrente de acordo com a temperatura. As fontes mais intermediárias, ou as fontes do centro, são fontes que trabalham com uma temperatura um pouquinho mais elevada, com um pouquinho mais de certificação e com alguns maior estabilidade, vamos dizer assim, dos sinais. Então, são fontes melhores aplicadas para equipamentos eletrônicos. São fontes mais robustas que suportam um pouco mais as oscilações e filtram isso para equipamento final. Existem fontes de níveis mais altos. Essas fontes de nível mais alto, inclusive aqui no caso representada por essa fonte modelo protótipo, é uma fonte que ela é de alto nível de qualidade. É uma fonte muito reduzida, é um sistema que também tem uma menor emissão de CO2 no ambiente, mas é uma fonte de menor consumo, é uma fonte de menor espaço, né? Então, é um equipamento que traz aí uma diferença gritante na aplicação. E o que isso tem a ver com telemetria? Isso tem tudo a ver com telemetria, porque você não está, em alguns casos, nem quilômetros perto, você está a vários quilômetros de distância. E esse equipamento tem que funcionar sozinho o máximo do tempo necessário. Então, dependendo do ambiente que você está, que você instalou esse equipamento também tem que ser robusto a interferências por produtos adversos, como gases, como poeiras, né? Então, contaminantes diversos que podem tirar a vida mais rapidamente desse equipamento ou provocar a falha desse equipamento, gerando, assim, leituras e dados completamente errôneos. Então, primeira tripé aí dessa qualidade das leituras, ela tem que estar embasada na fonte de alimentação, ok? Falando além da fonte de alimentação, a gente também pode pensar em ganhos em termos de espaço, em ganhos em termos de eficiência, né? Isso a gente pode pensar nos equipamentos que vão ser mais compactos, equipamentos que possuem comunicação direta nele mesmo, por exemplo, que dão uma confiabilidade maior e que traz uma eficiência ainda muito melhor para a função que ele está sendo designada. Dessa forma, as leituras elas vão o mais preciso possível nesse trabalho. Então, existem vários equipamentos aí que você pode pensar, inclusive, no meio do caminho, pode pensar em ferramentas como bateria, sistema de UPS, que todo mundo conhece, né? Ou buffer de tipo capacitivo, que apenas para suportar picos também, sistema de proteção eletrônica de circuito, né? Proteção eletrônica de carga. Por que a proteção eletrônica? Porque, estando longe, eu preciso rearmar isso de uma forma eletrônica, né? Então, utilizando um sistema de proteção eletrônica de carga, eu posso utilizar uma automação e essa automação pode me rearmar esse equipamento sem precisar me deslocar quilômetros para ir lá simplesmente trocar um fusível, ok? Vamos aqui para um estudo de caso com relação, que pode ser aplicado, muitas vezes com relação à bomba, estação de bombeio, né? Um compressor, por exemplo, sistema de compressão, equipamentos auxiliares, né? Equipamentos remotos ou medições remotas. Eu poderia elencar aqui, inclusive, a questão de bombas de recalque para a parte de águas, inclusive. Depende de todo o circuito que você quer fazer. Isso é um estudo de caso que reflete algo muito parecido. Então, dá para a gente trabalhar esse material. Aqui a gente tem um sistema típico, normalmente com um PLC de grande porte. Esse PLC de grande porte tem IHM, tem a fonte de alimentação e faz ali a sua parte local. Normalmente, esse sistema local tem seus sensores, tem toda a parte de sensoriamento e faz as medições locais. Muitas vezes, ele apenas manda para o SCADA o básico daquilo que ele precisa, ou, dependendo como está essa conexão via Ethernet para comunicação com o SCADA,
o pessoal trabalha sempre uma banda de transmissão pesada de dados, onde precisa fazer sempre um pergunta-resposta, que é o mais original dos sistemas utilizados. Aqui, nesse exemplo de estudo de caso, a gente está avaliando um equipamento, no caso, bombas e motores. Nesse sistema de bombas e motores, no convencional, o pessoal costumava utilizar uns módulos eletrônicos para medição de temperatura e medição de vibração. Então, fazia a detecção de vibração, por exemplo, aqui Y e Z, né? Essa medição YZ, o equipamento devolvia para mim ou uma comunicação 485 ou um 4A20 para me dizer que nível de vibração que eu tinha ali. Então, antigamente tinha que agregar bastante equipamento para fazer isso. No caso de temperatura, quem não já usou aí os grandes controladores de temperatura, né? Controlador de temperatura com múltiplas entradas e controle de saída, né? Então, esse equipamento pode ser utilizado de uma forma bem específica, mas ele não tem comunicação exatamente dinâmica com o mundo fora. O que eles têm, ou no máximo, uma 485, um Modbus RTU, e alguns dos mais novos já estão vindo já com comunicação em Ethernet, né? Então, esse é uma parte do estudo de caso, e aí uma ideia de arquitetura, como seria uma arquitetura que a gente poderia pensar, né? Esse sistema poderia ser pensado com uma automação mais dedicada e mais rápida nessa questão de resolução de dados e leitura de dados, que permite intercalar a informação com escada, levanta os dados em tempo real, pode fornecer essa informação em tempo real para o operador ou a equipe de manutenção local, né? Local ou remota. Isso facilita muito, porque com essa flexibilidade de automatização que a gente tem hoje, você pode jogar isso para a base de dados de um SCADA, por exemplo, de um DCS, por exemplo, um Foxboro, por exemplo, né? Você pode jogar isso direto para dentro desses sistemas. A gente tem aí OpenSCADA, BR-SCADA, tem vários SCADAs que utilizam protocolos como Modbus TCP para leitura. Mas, na hora de integrar, você precisa começar a agregar outros serviços. Então, depende muito de como você precisa fazer e como você quer conter o valor agregado, porque, assim, à medida que você aumenta recurso, tem custo. E esse custo, o seu valor agregado tem que ser viável para que o seu custo não sobreponha, né, as vantagens desse valor que você está pondo na sua solução. Por isso mesmo, você poderia ter aqui instalado um equipamento do tipo Edge, um equipamento que vai permitir a comunicação não só local, mas que vai fazer ponte também com a parte externa, que vai preparar os dados e mandar para uma nuvem, e mandar para um sistema externo. Isso facilita muito, porque você vai mandar somente informações que são necessárias, né? Você trabalha uma série de informações, essa série de informações gera um resultado. Esse resultado você manda para fora. Isso reduz e muito o custo nesse investimento. Toda aquela medição que a gente fazia com os cartões eletrônicos, os módulos eletrônicos, a gente pode trazer direto para essa automação de hoje. Por quê? Porque essa automação de hoje permite medições precisas, em alta velocidade, de quase todo tipo de sensoriamento. Sensores 4A20, 0A10, a parte de temperatura, a parte de vibração, inclusive, que tem bastante equipamento de vibração que já entrega um sinal coerente para você medir na automação atual. Energia, consumo de energia, harmônicas, por exemplo, medição tipo, se de repente você quer fazer uma medição tipo célula de carga, pesagem, tudo isso é possível hoje transmitir para a automação. Com isso, você pode facilmente manter alguns equipamentos antigos e alguns sensores
antigos até, mas trazer isso para a automação nova, sem ter que trocar todo o equipamento da instalação. A ideia principal em cima desse estudo de caso é minimizar os efeitos de troca e custos adicionais com troca de equipamento, muitas vezes não necessárias, ok? Com isso, você vê uma IHM e uma automação já ao lado do equipamento. Você tem, nesse equipamento, a entrada de todos os sinais que você precisa. Você intercala esse processo ao meio do caminho e aqui passa a ser um equipamento que não está fixo na planta. Dessa forma, é um equipamento que pode ser instalado remotamente e faz a conexão de dados e a transferência dos dados remotamente. Dessa forma, você pode manter vários desses comunicando com escada remoto ou com um cloud, informando e passando detalhes. Mas de repente eu preciso mandar comandos, ou de repente eu preciso interagir de um equipamento com outro, né? De repente eu estou vendo aqui uma situação de um equipamento e preciso mandar um comando para o outro. Dependendo da estratégia que se montar, porque tudo isso é uma estratégia desenvolvida a cada momento. Então, cada caso tem que ser feito um estudo de caso, uma análise de caso, para ver quais são os caminhos que melhor viabilizam. E isso, existem algumas receitas meio prontas, mas, no final das contas, a gente descobre que todo sistema, toda nova ideia precisa ser feito um estudo de caso. Fazendo o estudo de caso, você desvia, muitas vezes, de custos que, no final das contas, quando você tentar implementar uma melhoria, você acaba tendo que jogar fora tudo aquilo que você comprou, né? Tudo aquilo que você instalou. E isso não é um processo viável nos dias de hoje. A ideia hoje é ser flexível e escalável. Então, é montar uma solução de forma que você iniciou o processo e possa continuar sem jogar nada fora daquilo que você já montou, instalou, ou já deixou funcionando. Tem que utilizar uma plataforma independente que viabiliza, flexibiliza os desenvolvimentos, tanto ponto a ponto como de borda, né? Então, você pode pegar toda a sua medição com a parte de automação que existe hoje no mercado, né? Pega toda a sua medição, prepara esta informação e pode mandar essa informação. Aí você pode ver os protocolos IoT que você vai trabalhar. Então, você pode mandar via OPC-UA, você pode mandar via MQTT, né? Via portais, por exemplo, da Amazon, da IBM, né? E demais concorrentes aí no mercado que tem também os seus portais. Toda essa estrutura e flexibilização vai depender muito do equipamento que você está colocando aqui no meio do caminho, tá? Ou mesmo na coleta, na base na base da coleta dos dados. Então, isso tem muito a ver com o que você está escolhendo. E escolher, selecionar equipamentos flexíveis e que te dê uma premissa de crescimento e funcionamento híbrido, isso vai facilitar muito o desenvolvimento do projeto que você está fazendo. Nós temos aqui, por exemplo, feito em algumas unidades pelo mundo, projetos similares a esse. A gente aplicou com sensores de vibração, por exemplo, você vê aí funcionando. Nós integramos com o Foxboro, fizemos a integração desse sistema com o Foxboro, e na outra parte da comunicação, o Foxboro estaria lá na planta imediata, e na outra parte da comunicação, que esse mesmo equipamento permitiu a integração, nós fizemos a integração com o PI. Tá? Então, nós trouxemos para dois caminhos distintos, dois clientes distintos na mesma indústria, tá? As informações detalhadas daquilo que era necessário. No caso da área da fabricação e manutenção, na área da produção, fabricação e manutenção, o cliente precisava dos valores mais a pronto individuais. Perfeito, a gente entregou os valores individuais. No caso do PI, eles queriam mais valores tipo gestão. Então, uma somatória dos valores,
uma estatística dos valores, uma pré-análise desses valores, e isso a gente preparou de forma realmente a ter 2 canais de transmissão da informação. Isso deixou ali, nessa unidade, por exemplo, foi feita a instalação de 15 serviços desse dentro de várias áreas e já está expandindo aí para esse próximo ano, que a gente deu uma parada por causa do Covid, mas esse próximo ano a gente já deve dar andamento novamente nessa solução. Nessa empresa, por exemplo, o projeto nessa empresa são 480 unidades desse tipo de medição estratégica, ok? Equipamentos, hoje no mercado, tem vários modelos, você pode definir o equipamento que você quer. Eu tenho aqui um exemplo de equipamento, né? Um exemplo de equipamento que trabalha num sistema mais compacto, com temperatura um pouco mais alta, trabalha aí até 60 graus. Eu tenho a parte do processamento, que pode rodar com protocolos como Modbus TCP, como Modbus RTU, como conexão em OPC UA, por exemplo. Tá? Você pode implementar em IoT, inclusive, então trabalhar com ele em IoT. O desenvolvimento pode ser feito todo direto nele, então tem equipamentos que já trabalham no formato web e que você não precisa comprar ferramenta nenhuma para poder programar, para poder configurar, para poder montar a visualização. Está tudo nele. Você apenas adquire esse equipamento e trabalha com ele. E tem conforme o mercado, ou seja, você compra o equipamento, compra uma licença, compra uma ferramenta para desenvolver, compra uma ferramenta para montar a tela, né? Então, tem essas 2 áreas aí no mercado. O custo-benefício que você vai analisar, depende muito do tipo de solução que você está criando. Esse equipamento, por exemplo, que tem todas as ferramentas embebidas nele, né, instaladas nele, conta também com um slot para instalação de SD card, até 32 GB, onde você poderia utilizar aí, por exemplo, para fazer um histórico de dados local, né, fazer um log de dados local, fazer um pré-save, né, uma guarda das informações, caso não tenha nuvem disponível naquele momento. De repente, você está conectado por um 3G, por um 4G, e a conexão com a telefônica some. Então, você pode armazenar local, voltou a comunicação, você dispara essa informação, você não perde o que você está fazendo. Então, a ideia principal seria essa. Além disso, deixa eu ver aqui, parece que... Isso. Além disso, também é importante pensar em ferramentas de navegação ou sistemas operacionais que você possa trabalhar mais flexível, né? Que não te afete tanto quando você está em desenvolvimento. Os equipamentos de hoje são capazes de te entregar tanto programação quanto configuração ou visualização em ambientes diversos. Então, do mesmo jeito que você vê num PC com Windows, você vê num PC com Mac, ou você vê num celular com Android. Isso facilita e muito todo o trabalho que você está fazendo. E isso aumenta também a questão do tipo de envio de dados que você vai trabalhar. Então, eu consigo flexibilizar também os formatos de dados que eu posso operar com esse equipamento que eu estou trabalhando. Ok? Falando um pouquinho a respeito de fontes, quem quiser ver um pouquinho, um vídeo pronto dessa marca, aqui está embaixo o vídeo a respeito das fontes Protop. Essa é uma fonte de alimentação, conforme todo mundo já conhece, fonte de alimentação, mas essa fonte de alimentação já vem com um módulo de comunicação. Por que eu preciso módulo de comunicação em fonte? Né? Eu preciso de módulo de comunicação quando eu quero desenvolver recursos de maior análise do que está se passando. Essa fonte, por exemplo, ela vem com recurso de proteção dinâmica de carga, é uma fonte que suporta, aí, dependendo do tipo e modelo da fonte, até 600 vezes o valor nominal de carga. Tá? Isso significa que uma fonte de 10 amperes ela vai suportar aí, tranquilamente uma quantidade altíssima de corrente
no momento de partida. Essa fonte faz isso por quê? Porque essa fonte precisa, normalmente, cuidar ter um motor DC, por exemplo, quero partir um motor DC, e esse motor DC vai sugar uma corrente muito alta instantâneo, ou válvulas, né, de grande porte. Então, esse sistema vai permitir que esse equipamento inicie o seu processo sem que a fonte entre em falha. E, nesse caso, se ela entrasse em falha, pararia aí o PLC, né, o controlador iria parar o seu processo e você não teria o equipamento partindo. Isso também serve para proteção com seletividade de disjuntores, né? Se entrou uma situação de arranque que tem uma curva muito alta, o disjuntor está ali para cair, caso seja necessário, mas a fonte segura para poder manter dentro desse período, e esse período aí oscila até 5 segundos, né, no prazo total. 600 vezes dentro ali de alguns milissegundos, até 20 milissegundos, 4 milissegundos, mas o valor final, a curva total, ele monitora aí até 5 segundos como total final. Okay? Outra coisa utilizada em fontes, que é muito comum, redundância. Quem trabalha com máquinas, quem trabalha com pequenos equipamentos, normalmente não usa redundância, porque uma fonte só basta. Mas quando você está num sistema crítico, por exemplo, você está com uma instalação remota e essa instalação remota, você tem só uma fonte. Se uma falhar, já era, né? Você não tem sistema nenhum mantendo o seu funcionamento. Então, no caso desse, por exemplo, no sistema remoto, a gente utiliza 2 fontes, né? No sistema convencional, 2 fontes mais um módulo de redundância para que você tenha as 2 fontes ali sempre à disposição. Mas vai funcionar as 2 ao mesmo tempo? Não. Normalmente, uma fonte está direto e a outra fonte está como se estivesse dormindo, ok? Ela não fornece carga. Essa que está direto tem ali um sinal de status, indicando que está ok, e a que está sem fornecer a carga também tem ali seu sistema de status. Se a que está fornecendo carga falha, ou queima, ou dá algum problema, a outra entra em operação automaticamente. Para isso que a gente utiliza realmente esse circuito. Para dar tempo, inclusive, para o profissional da manutenção ir lá fazer a troca desse sistema defeituoso. Mas aí eu começo a ocupar espaço, eu tenho problema de espaço e preciso reduzir espaço. Então, aí você pode utilizar um outro sistema de fonte. Lembra que a gente comentou a respeito de níveis diferentes de fonte? Essa fonte não necessita do módulo de redundância. Essa fonte, você liga diretamente as suas saídas, ela já tem o sistema de proteção dentro dela, de forma que, em qualquer falha que acontecer, ela não vai... qualquer falha que acontecer dentro dela, ela não vai permitir que a corrente reverta, ou seja, que, de repente, a outra fonte alimente essa falha interna nela. Esse tipo de equipamento reduz muito mais o espaço, na verdade, cai 50% o espaço utilizado, e a eficiência com a estabilidade e qualidade aumenta vertiginosamente. Ok? Seguindo nesse exemplo, nós colocamos aqui um controle. Então, eu tenho um controlador, alguns I/Os para monitorar e controlar a fonte, né? E tenho 2 fontes aqui com barramento unificado. Esse equipamento vai monitorar, e eu tenho por comunicação, então essa linha tracejada é a minha comunicação com a fonte. Eu monitoro não só tensão e corrente nessas fontes, mas monitoro também picos, oscilações de energia, temperaturas, né? Comportamento da carga. Então, eu tenho alguns valores importantes para fazer uma preditiva com maior qualidade. Então, para fazer uma análise preditiva com maior qualidade, ou fazer o que o pessoal chama de analítico, né? Da digitalização. Então, você tem mais dados importantes para melhorar a sua avaliação analítica. Aqui eu fiz um outro projeto onde tem uma fonte
que depende de um equipamento DC-DC, que tem a comunicação da mesma forma. E por que foi feito isso? Porque nesse percurso intermediário exigia-se uma carga separada desse outro equipamento, ok? Mas no final eu tenho a minha carga total dependente desse sistema. Onde é que seria isso? Como seria isso? Bom, por exemplo, ao invés de ser uma entrada AC, poderia ser uma entrada de fotovoltaico, de painéis fotovoltaicos. Então, um lado eu tenho a entrada do painel fotovoltaico, do outro eu tenho uma entrada AC convencional. Com isso, eu consigo montar a mesma redundância de equipamento. Esse sistema com o módulo DC-DC foi só colocado porque nesse projeto aqui, nesse estudo de caso, eu tinha mais outro equipamento em paralelo com essa segunda fonte aqui, tá? Que era uma segunda entrada de fotovoltaico, seriam 2 entradas de fotovoltaico, chegando nessas fontes, as 2 fontes em redundância, e aí, para não ter que ficar fazendo muito controle, foi colocado o DC-DC para fazer redundância também com o AC. Falhou um dos fotovoltaicos, eu tenho o segundo fotovoltaico. Falhou os 2 fotovoltaicos, eu tenho o AC. Isso ficou estupendo, porque o equipamento, dessa forma, tem uma sobrevida muito tranquila. E vocês vão ver aqui em algumas fotos, a resposta do equipamento é imediata. Isso é de tal forma que a carga, por mais sensível que seja e esteja do lado final do processo, ela não vai sentir essa oscilação, porque as fontes trabalham imediatamente como um chaveamento instantâneo desse valor de consumo. Então, no momento que essa fonte falhar, a carga não consegue puxar nada daqui, essa fonte sente a necessidade imediata dessa carga e já fornece o excedente para a alimentação dessa carga. Isso, juntamos aqui embaixo a comunicação com Modbus TCP, o PCUA, então Foxboro, IBA, SCADA, PI. Então, a gente integrou isso aqui de uma forma bem dinâmica também como processo, ok? Tá, aqui vai alguns dos exemplos de leituras que podem ser coletados e que são cruciais para você fazer uma preditiva melhor, para fazer uma análise melhor, fazer um analítico melhor. Tá? Então, falar em IoT e falar em analítico sem ter valores para ler, você está trabalhando quadrado, né? Então, o melhor é que você tenha mais informações detalhadas. Aqui, por exemplo, foi feito a medição e o equipamento passou, no momento dessa leitura que a gente fez aqui, que havia ocorrido mais de 108 sobrecargas de corrente. Então, por algum motivo, na linha, na parte da carga, né, na máquina, houve mais de 108 vezes, 108 vezes nesse caso aqui, de ocorrências de sobrecarga. Isso já te dá um norte que tem algo acontecendo na carga que você precisa avaliar urgente. Então, você precisa agregar outras medições para entender o que está acontecendo e melhorar a sua análise para fazer uma preditiva mais segura e a garantia da qualidade e a duração do equipamento por maior tempo, ok? Você vê também que houve curtos-circuitos, né? Houve curtos-circuitos nessa instalação. Então, a fonte, além de estar informando tensão e corrente, temperatura, ela também está contando as situações que estão acontecendo, né? Houve momento, por exemplo, partidas de cargas de alta corrente. Então, ela está aqui, o Power Bust, né? Teve 91 ocorrências de Power Bust, ou seja, teve 91 ocorrências de... não é um curto-circuito, mas é a partida de um equipamento que necessitou de uma carga muito alta, imediata, tá? Que durou menos que 5 segundos, mas a fonte já capturou, manteve o equipamento funcionando e já garantiu também que a máquina inteira se mantivesse rodando. Você vê também que aqui foi feita a medição de ausência de alimentação. Quantas vezes caiu a alimentação nesse local, né? Então, eu tenho também a informação em detalhe de quantas vezes
a energia, faltou energia nesse local, ok? Isso são informações e detalhes que aumentam e muito o estudo e análise de caso, e aumenta e muito o analítico e a qualidade de análise que você está fazendo, local ou remoto, do processo. Então, quando a gente fala em analítico, você tem que saber que você só consegue fazer um PDCA, para quem conhece isso aí, né, na questão de análise, que você vai fazer um estudo, define um valor, define as variáveis que você vai estudar, né, avalia essas leituras, faz um estudo dessas leituras, propõe melhoria, né, dessas leituras, propõe alguns ajustes nessas leituras e recomeça, né? E começa a fazer novamente essa medição. Muitas vezes, você levanta de uma estrutura com pouco sensoriamento e você vai vendo a necessidade de agregar mais equipamentos. Nós tivemos já alguns clientes que chamaram para a gente fazer modificação de equipamento, troca de equipamento, e onde a gente fazendo só essa análise, colocando esse equipamento junto na máquina, fazendo a medição na máquina e montando essa estratégia de analítico, a gente identificou muitas vezes que o equipamento estava bom. O problema era algum periférico que precisava ser trocado, mas não o equipamento como um todo. Então, isso é interessante para quem trabalha também com venda de serviço. É um tipo de sistema de venda de serviço que pode ser aplicado. Aqui temos um exemplo do funcionamento da fonte, conforme o último modelo que eu passei. Então, eu tenho o DC-DC instalado aqui, eu tenho a fonte principal, fornecendo carga, e tenho uma fonte auxiliar, onde estão dividindo a alimentação. Ou seja, a fonte principal, e aí o que muda em relação a um módulo de redundância convencional. No módulo de redundância convencional, eu disse para vocês que a fonte principal ativa fornece tudo e a outra fica dormindo. Detalhe, quando a fonte que está servindo está ali e a que está dormindo nunca serve nada, nunca fornece nenhum pouco de corrente, e vem a danificar-se e a fonte principal falha, você não tem circuito para rodar. Muitas vezes essa fonte se danifica e não sinaliza dano, porque é um dano que ela já deu uma variada, né, por oxidação ou por entrada de umidade, por exemplo, em alguns pontos dela, e que ela não conseguirá fornecer a carga necessária. Ela não vai conseguir a proteção para manter a carga necessária. Então, quando a fonte principal morrer, essa fonte que estava ali dormindo, né, não forneceu corrente hora nenhuma, ela vai tentar fornecer e vai entrar em pane, porque justamente já tinha uma corrosão ali dentro dos seus contatos, ok? Nesse caso aqui, eu não tenho esse tipo de situação, não tenho situação que ocorra dessa forma, porque as fontes vão distribuir a carga entre si. Dessa forma, eu tenho a fonte principal fornecendo e tenho a fonte secundária fornecendo também. Ok? Qualquer situação que acontecer na principal ou na secundária, eu vou saber. Por quê? Porque a principal vai assumir a carga total. Se a principal assumir a carga total ou se a secundária assumir a carga total, eu sei que a outra fonte entrou em pane, entrou em falha. Ok? Então, aqui eu tenho um exemplo. A corrente aqui é baixa, que foi o modelo de teste. Ok? O valor da corrente da fonte principal, o valor da corrente da fonte auxiliar e a fonte do DC. Se eu desligar a fonte auxiliar, você vê que a fonte principal automaticamente assume a corrente. Então, a auxiliar parou de existir por algum motivo, né? A auxiliar parando de existir por algum motivo, a principal assumiu a corrente automaticamente, tá? Isso é instantâneo, como você está vendo aqui na medição. Não foi necessário tomar nenhuma ação. A fonte faz isso automático. Ah, mas você está usando comunicação. Sim, a comunicação viabiliza para mim a ter o acompanhamento em tempo real do que está acontecendo. E aumenta para mim, como já dissemos, a questão da preditiva. Então, eu vou ver se isso está ocorrendo com muita frequência, algo está acontecendo lá.
Se isso ocorre e não volta mais, há algo que eu tenho que analisar que está acontecendo por lá também. Tá? Então, isso aumenta bastante a nossa análise de qualidade e funcionamento do equipamento. Aqui, no caso, eu fiz o contrário. A fonte principal perdeu a alimentação total. Quando a fonte principal perdeu a alimentação total, você vê que a auxiliar assume automaticamente. Tá? Então, a auxiliar assumiu 100% da carga. Como a auxiliar está junto com o DC na sequência, ela já fez a utilização 100% da carga. A curva é tão tênue que o equipamento sensível, que é um controlador, é um PLC que está do lado de fora fazendo a medição, é o controlador que está justamente conectado aqui fazendo a medição também, não sentiu e nem perdeu nem um pouco da informação que estava feita. A fonte volta, é instantâneo. Automaticamente as outras fontes se ajeitam. E isso facilita e muito numa área de processo, numa área remota, como eu disse, que você não tem como estar lá naquele momento que houve a falha. Numa área de processo, eu aumento a eficiência energética, porque eu evito a parada do equipamento, eu garanto a produção, eu diminuo a quantidade de estragos, né? Mas eu também já posso informar a equipe técnica de manutenção, aconteceu, então prepara aí que a gente vai precisar fazer uma manutenção, tá? Isso realmente traz de uma forma bastante automática. Existem outras medições convencionais, feitas com multimedidores e tal, dentro de caixas de medição, que podem ser utilizadas. Mas, se você quer IoT, se você quer telemetria, se você quer digitalizar essa informação, uma medição convencional dessa vai te demandar um controlador, vai te mandar para um sistema, que desse sistema você manda para fora. Então, por que não encapsular tudo num único sistema compacto e que possa levantar todas as informações de forma dinâmica e flexível, né? Que você possa escalar, aumentar a qualquer momento. Aqui, por exemplo, nós temos 3 cartões de I/O, sendo um cartão de medição de energia, um cartão de saídas a relés, que é para comando em AC, e um cartão de medição de temperatura. Mas eu quero colocar a saída digital em 24 volts. Ok, você pode acrescentar. Eu tenho equipamentos 4A20, que eu também quero medir. Ok, você pode acrescentar. Então, toda a flexibilização do equipamento facilita para que você inicie o projeto com o menor custo possível e vá crescendo isso gradativamente. Esse módulo de medição de energia, por exemplo, olha só a diferença, né? O módulo de medição de energia, que normalmente a gente vê aí em muitos shoppings, né? Em vários prédios, são módulos grandes. Então, se você tiver 20 medições, você precisa de um painel, literalmente um painel, só para ter os módulos encaixados na tampa do painel. Aqui, esse módulo de medição de energia, ele tem 11 milímetros de espessura. Se eu tiver 20 medições, eu não ocupo quase nada de espaço. São 11 milímetros por módulo. Ok? E esse módulo faz a medição trifásica, até 500 volts fase-fase, tá? E medição monofásica individual. O que seria? Os módulos convencionais, se você utilizou uma medição monofásica, dificilmente você usa 2 ou 3 medições monofásicas. Você trabalha sempre com medição monofásica separada. Tem que usar as referências. Aqui, eu consigo fazer 3 medições monofásicas mais tranquilamente. Eu consigo fazer, além das medições, a questão da harmônica, que eu consigo da primeira à 31ª, incluindo as pares, e consigo também fazer a questão de medições em tensões diferentes. Tá? Então, eu consigo aqui aplicar, num estudo de caso que a gente tem feito numa indústria de vidro no Rio de Janeiro, nós colocamos, de um lado, 400 volts, 480 volts, né? Então, o primeiro canal aqui ficou com 480 volts,
e queríamos medir também a saída de um transformador, desse transformador. Então, nós medimos a entrada, 480 volts, com a sua corrente, inclusive, e harmônicas que foram geradas, e para medir a sua saída, eram 18 volts somente. E nós utilizamos o mesmo módulo, fazendo essa medição com tensões tão distintas. Tá? Por que 18 volts na saída desse transformador? Porque 18 volts e mais de 20 mil amperes de saída, que é um sistema para derreter o produto, para gerar, né, para formar o vidro. Ok? Então, é uma ferramenta que realmente facilita toda a parte de digitalização. Tudo isso, existem vários tipos, modelos e funções no mercado. Aí você adequa aquilo que for melhor para o seu desenvolvimento. A ideia principal é você ter a condição de ser escalável, de ser flexível, de fazer melhorias sem ter que jogar todo o sistema fora e de iniciar um projeto sem entrar com um custo muito alto de sola. Então, você pode ir montando isso passo a passo junto com o cliente final. Aqui só uma forma de ligação, só para ficar mais claro como estaria ligado, né? Nesse caso aqui desse módulo, como ele ficaria ligado nas 3 fases, ok? Essa ligação dele, ele faz a ligação da fase e da corrente, então ele faz a medição fase e corrente no estilo shunt, e nesse caso aqui, num sistema que não tem neutro, nós usamos como referência o Terra. A medição continuou perfeita e a medição de harmônica, inclusive, é excelente nesse tipo de sistema. Se eu tiver isso instalado de uma forma digital, eu posso ter todos os detalhes dessa medição em tempo real. Então, eu posso acompanhar os detalhes em tempo real. Aqui você vai vendo a questão da harmônica medida, né? Da potência reativa, da potência aparente e da harmônica, tanto de tensão quanto corrente existente. Eu posso selecionar qual harmônica eu vou estar trabalhando para poder fazer essa análise e entender melhor. Nós temos um cliente aqui na região de São Paulo, por exemplo, que trabalha com forno eletromagnético e que, colocando esse sistema, conseguiu-se medir que aproximadamente tipo 40%, 37% da conta de energia elétrica dessa empresa era tudo em harmônica. Ou seja, só gasto, porque a harmônica não ajuda nada, além de queimar equipamento. Então, depende muito de como você está montando e como está a instalação do cliente, você tem que fazer uma avaliação melhor de toda a estrutura. E isso se faz com estudo de caso. No estudo de caso, você pode montar um equipamento como esse, que a gente tem um kit de telemetria, para que você possa instalar no local e fazer a medição para vender o seu serviço. Então, você faz a medição, faz a análise, monta essa análise, gera o relatório e propõe aí, o relatório propõe a melhoria para o cliente final. Então, são recursos que dá para a gente implementar e que, se você é cliente e desconfia que está pagando muito alto na sua conta de energia, por exemplo, e não sabe exatamente por quê, pode ser que seja uma harmônica que está escondida aí dentro da medição principal. Você olha a medição principal e não vê o valor que está saindo no relógio, mas a harmônica normalmente faz o relógio correr mais rápido, ok? Equipamentos hoje têm que permitir integrar com outros dispositivos. Então, quanto mais flexibilidade para a integração com demais dispositivos de mercado, com demais controladores no mercado, facilita para você também. Então, é bom pensar sempre em ferramentas que possa te ajudar a integrar com equipamentos já existentes ou a implementar com recursos e equipamentos que estão como top de linha, ok? Tem que ser também equipamentos robustos, porque para esse tipo de medição não pode ser um Arduino. Infelizmente, um Arduino não suporta ambientes agressivos. Mas ele aguenta quanto tempo? Você tem aí um plano de MTBF, né? A quantidade que ele vai funcionar, a quantidade de tempo, o máximo tempo que ele vai funcionar até a primeira falha, né?
normalmente no Arduino não tem. Uma placa feita em casa, sem os recursos de alta qualidade, também você não tem. Então, tem que ver equipamentos que estão disponíveis com recursos que vão, por exemplo, DNVGL, RINA, né? Germanoids, por exemplo, que são a ABS, que são recursos que te diz que esse equipamento pode rodar, inclusive, em alto mar. Tá? Esse é um equipamento que suporta ambientes como alto mar, ou uma indústria papeleira. Ok? Por que a gente usa as tecnologias de web? Porque a gente precisa integrar, independentemente do sistema operacional. A gente precisa integrar, independentemente do tipo de computador ou de dispositivo que vai ser utilizado. E a gente tem que ter também uma integração online, remota, à distância. Então, não é um acesso global e não só um acesso local, como a gente vinha até o momento. Tá? E a gente tem aí as ferramentas de navegação que vão implementando recursos dia a dia. Então, vai melhorando mais a cada ano, melhorando mais e dando novos recursos. Ok? Além da questão da facilidade de navegação e mobilidade. Porque dentro de uma fábrica, por exemplo, com um celular na mão, eu já posso avaliar um equipamento funcionando, eu posso tomar ação com esse equipamento funcionando. Ok? Outra coisa muito interessante é a questão do processamento multidistribuído. Houve uma época que a gente tinha processadores em vários lugares, controladores em vários lugares, PLCs em vários equipamentos. E aí resolveram pôr um único PLC para fazer tudo. E aí você começa com outros pontos para melhorar, como cabeamento, estrutura e tudo mais. Agora, está voltando novamente o desmembramento. Por quê? O processamento multidistribuído. Por quê? Porque eu quero trocar uma parte da máquina, mas eu quero o resto rodando. Eu quero rodar um equipamento, uma parte do equipamento, mas eu quero que minha rede, que eu não tenha que ocupar tanta banda de rede. Eu não quero pagar tanto pela transmissão de dados, que é muito alta. Então, eu posso ter vários processos locais. Esses processos locais centram em um processo principal para envio apenas da informação tratada. Eu não preciso informar item a item, sensor a sensor, para o sistema externo. Existem 1 milhão de ferramentas no mercado. Aí cabe a cada um a forma de desenvolver. Mas a mensagem que a gente traz em cima disso tudo é que você pode criar com facilidade e recursos, com equipamentos simplificados e de fácil acesso, muito mais rápido do que a gente normalmente tem costume. Então, essa parte da ferramenta, como a gente pode desenvolver. O processo que a gente pode desenvolver fica aí para que a gente possa ter em mente. Tudo depende de um estudo de caso. Mas, quanto mais flexível, mais fácil e mais rápido o desenvolvimento, melhor você tem resultado e você tem resultado mais coerente com equipamentos industriais. Então, você pode programar isso no formato web, sem ter que comprar ferramentas, comprar licenças adicionais. Você pode ter isso com IoT integrado e fazer uma comunicação com Azure, com Amazon, com IBM, por exemplo, ou você pode trabalhar direto com grandes supervisórios, com sistemas de OIE, por exemplo, pode até integrar com o sistema de OIE, não vejo problema nenhum, além de que pode desenvolver com os sistemas em HTML5 páginas web sem ser necessário utilizar supervisórios. Dessa forma, você cria ferramentas adicionais sua, não precisa pagar por isso, não precisa pagar aí R$150 mil num supervisório, por exemplo. Ok? Então, era isso que eu tinha para apresentar para aí. Vamos seguindo, estou à disposição e a gente segue aí. Um grande abraço. Maravilha. Estou aqui. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Perfeito. Deu 1 hora certinho, quase.
Né? Deu, não, tá ótimo. Eu vou finalizar aqui, pegar o vídeo e passar para o nosso editor, só para ver se deu tudo certo, mas acho que deu tudo certo, não teve probleminha nenhum. Mas os barulhos não foram tão grandes, não, né? Não, deu para eu fiquei acompanhando, monitorando aqui no fone o tempo inteiro, deu para ouvir tudo certinho. Beleza. A fluência está boa, né? Eu fiquei preocupado com o material, porque 44 slides é bastante coisa. Não, eu achei que ficou legal. Eu achei que ficou legal. Não ficou corrido, não, ficou bacana, deu para expressar bem cada slide, ficou legal sim. E como eu já tinha combinado com o Hilton, eu sempre faço mais focado na questão de instrução, né? Então, mesmo usando os exemplos de nosso equipamento, aqui está mais na questão de instrução. Isso aí. Maravilha. É isso aí, ficou bem bacana. Eu vou só salvar aqui e passo para o nosso editor. Não vai ter nenhum problema, mas se tiver alguma coisinha, o Wilton retorna com você. Beleza. Tá bom? Valeu, Paula. Boa tarde. Um grande abraço. Abração. Falou, tchau.